quando nós vamos olhar em uma linguagem mais atual da Bíblia King James, vai dizer que Deus provou Abraão. Pois a Bíblia diz que Aleluia. Deus, ele não tenta ninguém, não pode ser tentado Eita, glória. por ninguém. Como também a Bíblia diz que Deus não aceita sacrifício humano. Deus não aceitaria que alguém matasse um ser humano para lhe oferecer como sacrifício, assim como alguns deuses dos antepassados era adorado um sacrifício humano. Até mesmo muitos reis chegam a crucificar os seus próprios filhos para oferecer como sacrifício, e isto era abominação aos olhos do Senhor. Quando nós vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, a Bíblia diz que Deus leva o povo de Israel pelo deserto para provar o coração daquele povo, para ver se aquele povo guardaria a sua palavra, temeria o seu nome, e que quando nós vamos olhar, irmão, a respeito do temor a Deus, quer se falar ao respeito a Deus, a reverência a Deus, o temor ao Senhor, e foi isso que Deus era chamando Abraão e falando com Abraão, vemos que Isaac foi um fruto da promessa de Deus, que Deus Aleluia. tinha prometido a Abraão desde o capítulo 17, capítulo 18, capítulo 21, nós vamos ver que Deus, aleluia, cumpre com a promessa na vida de Abraão e na vida de Sara, e eles abraçam o filho, assim como Deus tinha determinado no tempo certo, porque tudo é no tempo determinado por Deus, nada acontece fora do tempo de Deus, mas sim tudo dentro da direção de Deus. E chega um momento neste capítulo 22 que Deus, ele fala com Abraão e pede para Abraão crucificar o seu filho como sacrifício. Mas nós vamos ver, irmão, no decorrer do texto, que Deus, aleluia, Abraão, ele chama ali os seus moços, e Abraão, ele prepara a lenha, ele prepara o fogo, e a Bíblia diz que ele coloca sobre os ombros do seu filho Isaac. Mas nós vamos ver, irmãos, no versículo 4, aleluia, versículo 5, que Abraão, ele chega para os moços e diz: ficai aqui no pé deste monte, porque eu, moço,